Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é especial. Tenho certeza que ao assistirem o que eu tenho para contar para vocês hoje, vocês vão ficar um pouquinho mais perto do monte da cabeça fria e do coração quente. O tema da live de hoje é Descubra a maior fonte de preocupações e estresse e como nós, católicos, devemos nos livrar dessa fonte de preocupações e estresse. É um grande vilão. Para você que não me conhece, eu sou Matheus Simon e aqui nesse perfil da internet, né, a minha missão aqui é ajudar você a se livrar da ansiedade e ter paz interior, o que eu costumo chamar de cabeça fria e coração quente. Então hoje nós vamos falar desse vilão, né, que dá origem à maior parte, o maior número de aflições, né, que gera ansiedade, impede nosso desenvolvimento espiritual. Eu vou contar para vocês como nós, católicos, devemos nos livrar desse vilão, né, e impedir que ele roube a nossa paz. Muita gente fala para mim assim, Mateus, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Eu quero conhecer, Mateus, a vontade de Deus. Será que você precisa mesmo conhecer a vontade de Deus? Será que isso não é uma ideia sua? Caramba, Matheus, agora você embolou os assuntos aí. Vilão que gera preocupação com vontade de Deus, está embolado. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos começar a desembolar agora. Essa semana eu fiz um stories aqui no Instagram, no Facebook, sobre um poema de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales tem esse livrinho aqui, ó, Viver em Oração. É muito lindo esse livrinho, são 30 dias, né, de oração. E ele fala assim, no 12º dia, eu quero ler para você. Ele diz assim, um coração livre é o companheiro fiel de uma alma tranquila. Coração livre é aquele que não é apegado ao seu próprio jeito de agir, que não se impacienta quando as coisas dão errado. Um coração livre certamente gozará de consolos espirituais, mas não dependerá deles e aceitará, da melhor forma possível, problemas no seu lugar. Um coração livre não é preso a cronogramas ou modos de rezar, afirmando que qualquer mudança é perturbadora e fonte de ansiedade. Um coração livre não é apegado ao que está além do seu controle. Guardem bem essa frase. Um coração livre reza a Deus para que o seu nome seja santificado, para que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Pois, se o nome de Jesus for santificado, se o nome de Deus for santificado, se o seu reino estiver entre nós, se a sua vontade for feita, um coração livre, então, não precisa se preocupar com mais nada. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a essa live. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre um coração livre. O que é um coração livre? É um coração de criança, é um coração quente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. O nome do livro se chama Viver em Oração, Momentos Diários com Deus, São Francisco de Sales. Depois eu deixo aqui nas descrições, tá bom? É belíssimo esse livrinho aqui. Eu queria começar a live de hoje contando para vocês uma coisa que eu tenho aprendido muito com a paternidade, né? Eu sou pai de 5 filhos, eu e a Camila temos juntos 5 filhos, e a paternidade, ela ensina muito para nós, né? Especialmente nesse relacionamento entre pai e filho. Isso tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Então, veja, eu tenho uma filha de 10 anos que se chama Júlia. E tenho depois a Lívia, de 7 anos, fez 8 semana passada, o João Gabriel, de 4 anos, a Helena, de 2 anos, e a Ana Luísa, de 4 meses. Júlia, Lívia, João, Helena e Ana Luísa. Então, eu queria contar para vocês o seguinte: quando eu chamo João Gabriel para sair comigo, quando eu chamo Helena
para sair comigo, que são os dois mais novinhos, tirando o bebê, né? Eles aceitam o meu convite imediatamente. Imediatamente. Prestem bem atenção nessa história que eu vou contar para vocês, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando eu digo assim, João Gabriel, vamos em algum lugar, ele fala, vamos. Ele topa de primeira. O sim dele é incondicional. Ele não procura saber mais nada. Pai, mas onde nós vamos? O que nós vamos fazer lá? Não, ele não pergunta, ele simplesmente vai. Porque para o João Gabriel, criança, 4 anos, ele pensa o quê? Eu quero estar contigo, pai. Onde o Senhor for, se eu estiver contigo, para mim é sinônimo de diversão, é sinônimo de alegria, é garantia de que eu vou passar um tempo gostoso ao seu lado, certo? Tudo bem. Se você vai na padaria, se você vai à igreja, se você vai no mercado, não importa. O que eu quero é estar ao seu lado. Veja, coração livre, coração de criança, coração quente. Conforme nós vamos crescendo, né? Conforme as crianças vão amadurecendo, nós, seres humanos, criamos a nossa própria percepção de como as coisas deveriam ser. Nós desenvolvemos a nossa própria vontade. Eu escolho. Eu crio opções. Eu tenho preferências. Eu tenho medos. Eu tenho inseguranças. E aí, aqui abrindo um parênteses, né, muitas pessoas se perguntam, né, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não conhecer a vontade de Deus, como é que eu vou agir, né? Como é que eu vou agir? Como pode um cristão católico que quer seguir Jesus não conhecer a vontade de Deus, não é? Isso é aflição de 95% das pessoas que estão em desenvolvimento espiritual, que querem se libertar da ansiedade, querem ter cabeça fria e coração quente. Eu já vou chegar lá. Mas antes eu queria contar sobre a Júlia. A Júlia é minha filha de 10 anos. Vai fazer 11 em breve. Ela quer saber onde eu vou. Não é todo convite meu que ela topa. Ela quer saber, pai, onde você vai? Porque no final das contas, ela quer saber se vai ser bom. Ela quer saber se o meu convite casa com a vontade dela, com as preferências dela, né? E se ela não gosta do destino, filho, eu vou na farmácia comprar um remédio, já volto, vamos comigo. Se ela não gosta por algum motivo, ela não gosta do destino, ela fala, pai, eu não vou. E como um pai que ama, eu não forço a barra. Tá bom, filho, você não quer ir, tá tudo bem. Nada de errado com a Júlia querer, né, ter preferências de escolher se vai ou se não vai. Mas aqui que eu queria contar para vocês o seguinte: a nossa confiança e a nossa intimidade com os nossos pais, nesse desabrochar da infância, tem muito a ver com o nosso desenvolvimento, tem muito a ver com a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque os nossos pais representam Deus para nós, né? Então, a nossa vontade, ela se desabrocha, as nossas preferências, elas crescem, né? Principalmente a nossa vontade, toma corpo individual e ela se distancia daquilo que Deus quer para nós. Porque a nossa confiança em Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento não cresce na mesma proporção nem na mesma velocidade.
Então, para responder a questão sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Eu quero que você primeiro se pergunte: será que eu quero conhecer a vontade de Deus para dar glórias a Ele? Para cumpri-la? Ou se é para saber se eu gosto do plano? Senhor, mostra-me a sua vontade, porque aí assim eu vou saber se é bom, se é ruim, né? Se eu tô afim, se eu não tô afim, se eu fico triste contigo, se eu fico chateado, se eu fico feliz, se eu fico alegre, se você me ama, se não me ama. Se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, faça como Nossa Senhora. Eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Seja feita, faça-se segundo a sua palavra. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto que eu queria frisar aqui para vocês. Tudo está dentro do contexto, vocês vão perceber. Mas o primeiro ponto é assim: tem que parar com essa noia. Isso é noia. Mateus, eu estou perdido sem saber o que Deus quer para minha vida. Para um pouco. Entrega o seu sim a Ele antecipadamente. Assim, ó, Senhor, eu estou aqui. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. Hoje, aqui e agora, faça com que eu proceda da maneira que o Senhor espera de mim. Me ajude. Para de pensar no futuro, no passado, o que vai acontecer, né? Se você vai, se você hoje eu te entrego o dia de hoje, eu entrego para você, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, né? O que me acontecer no dia de hoje, eu sei que será segundo a sua vontade. Vocês percebem, não? Eu me abandono em ti. Eu confio. Eu quero. Eu entrego. Eu me abandono em ti. Eu não preciso saber. Eu só preciso entregar. Tenta fazer esse exercício ao contrário, que isso vai trazer um pouco mais de conforto. Ficar rezando a Deus para Ele mostrar a vontade dele, talvez Ele não queira mostrar. E Ele deve ter os motivos dele. Mas isso inviabiliza você de ir com Ele? O exemplo da Júlia e do João, eu acabei de falar. Você vai agir como coração de criança ou como coração que tem preferências? Isso é o abandono. Se eu me estressar no trabalho, Senhor, se meu trabalho estiver muito tenso hoje, que eu responda com amor às pessoas que estão me estressando, ou que eu tenha paciência com as situações que estão acontecendo. Se eu me frustrar com os meus filhos e com meu esposo, eu pego essa dor e entrego aos pés da sua cruz, Senhor, pela santificação dos pecadores, pela conversão. O que eu faço? A Glória está perguntando aqui, o que eu faço com os que me perseguem com inveja? Reze por eles. Esse é o ensinamento de Jesus, né? A gente não pode ter sentimento de revolta, ou de revanche, ou de dar troco com as pessoas. Coração de criança, gente. Então vejam, mesmo, olha o que eu vou dizer para você, presta bem atenção, isso aqui vai valer sua live. Mesmo que você esteja se sentindo esgotado, mesmo que você esteja se sentindo estressado, ou estressada, né? Ou angustiada, ou ansiosa, ou com medo, entrega para Jesus. Senhor, se eu estou sentindo isso agora, de alguma maneira está sobre o seu controle. Eu gostaria de estar sentindo outra coisa. Eu gostaria de ir no shopping, mas já que você está indo lá na padaria, ou você está indo lá no cemitério acender vela para alguém, eu vou com o senhor. Você entendeu? Independente do que você esteja sentindo, os seus sentimentos, os seus pensamentos não definem quem você é e nem podem te levar ao desespero, que é a grande armadilha do demônio.
Se você, cristão católico, acredita em Jesus, acredita em Nossa Senhora, acredita em santos anjos, nos santos, e não acredita no demônio, você está fazendo uma religião própria sua, né? O Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, todos são muito claros. O magistério da Igreja, muito claro sobre a existência do demônio e sobre o poder dele, a intervenção dele no mundo. Nós não precisamos ter medo. Está tudo sobre o comando de Deus. Só que quando você se desespera, Deus deixa você ficar se você quiser. Esse é o ponto, como eu falei agora há pouco. Se eu convidar a Júlia, Júlia, vamos comigo lá, eu vou à igreja fazer adoração. A Júlia pode falar para mim, eu não quero ir, pai. Eu vou dizer o que para ela? É assim como Deus faz conosco, né? Nós temos livre-arbítrio. Então veja, à medida com que a gente vai... Agora vocês vão começar a entender quem que é o vilão, tá? À medida com que a gente vai progredindo na vida adulta, como a gente desenvolveu rapidamente o intelecto, desenvolveu rapidamente a vontade, as preferências, os gostos, e não desenvolvemos na mesma velocidade, na mesma intensidade, na mesma medida a nossa aliança com Deus, nossa confiança em Deus, por conta da criação que nós tivemos, por conta de 1 milhão de coisas, nós começamos a ter uma percepção errônea, uma percepção equivocada de que eu tenho que dar conta de tudo. Isso agita nosso interior, né? Porque você se sente inseguro. Você tem que dar conta de tudo, da criação dos seus filhos, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta do seu trabalho, o seu chefe é isso, o seu funcionário é aquilo, como é que eu vou pagar as contas, mas tal enfermidade, volta de novo o Covid, aí começa, né? Porque você tem que dar conta de tudo, você está sozinho. Você cria uma falsa impressão no seu intelecto que você está sozinho. Isso não é verdade. A verdade é Jesus. Jesus é a palavra. A palavra diz o quê? Eu estarei contigo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente não se convence da verdade, porque nós fomos desenvolvendo um piloto automático, um comportamento, um hábito de quem está sozinho, de quem quer escolher. Você quer escolher, Júlia, não ir comigo? Então vai para onde você quiser, ué. Quando nós tomamos a rédea da nossa vida nas nossas mãos, Deus não puxa de volta, porque nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer da nossa vida o que nós bem entendermos. Só que o que é mais bonito aqui? Porque mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente bagunce o coreto daquele plano original de Deus, se ele deixou você bagunçar o coreto, significa porque o quadro vai ficar mais bonito ainda do que era no início. Você entendeu? Presta atenção no que eu vou te dizer, ó. Se aconteceu algo ruim, teve a permissão de Deus para acontecer. Se você quiser saber a vontade de Deus, basta olhar 1 segundo para trás. Porque o que aconteceu segundo a vontade ativa, né? Ou permissiva de Deus. Uma das duas vontades. Mas Deus está no controle, ele não perdeu o controle da situação. E aí você se desespera, né? Você começa a bolar um monte de coisa dentro da cabeça. O que vai acontecer agora que eu baguncei tudo? Não, calma. Se algo aconteceu de ruim, esse ruim é ruim temporário, porque a misericórdia de Deus é capaz de pintar um quadro mais bonito, mais que vai te tornar ainda mais feliz do que aquele primeiro quadro tornaria se você tivesse feito tudo certo. Então, por isso que nós nunca podemos dar ouvido à nossa própria mente, aos nossos pensamentos negativos, ao nosso negativismo, que leva a gente para o desespero. A misericórdia de Deus é infinita. Mas então vamos lá. Quando você cresce, quando você fica maduro, né? Você então olha para o futuro, né? Olha para frente, um pouco para frente, ou com as coisas que você tem que lidar. E é tudo muito incerto, não é? Como vai ser o dia de amanhã? Você pode prever com certeza como vai ser o seu dia de amanhã? Não sabe nem se vai acordar. Tomara a Deus que todos acordem aí, né? Ou aqueles que não acordarem, que acordem no paraíso, tá bom também.
Mas essa é a verdade, gente. Amanhã eu vou tomar banho de piscina e tomar sol. Pode chover, pode fazer tempo ruim, né? Eu estou planejando fazer uma viagem. Tá bom, mas pode ser que venha um novo lockdown aí, né? Todo mundo tem que ficar em casa por conta dessas novas ondas aí do vírus. Não sabemos. Mas o que acontece? Aqui que vem o centro da live de hoje. O centro da ideia que eu quero passar para vocês. Como o futuro é incerto, você não dá conta de viver com incerteza. A nossa mente humana, ela não consegue viver com uma folha em branco. Você precisa preencher essa folha em branco. É automático. Então você faz planos para o futuro. Nós criamos um futuro, nós criamos condições. Essa é a vida boa, segundo Mateus, entendeu? Segundo a Ana, segundo a Alessandra, segundo o Gabriel, segundo a Joana, segundo a Glória. Essa é a vida boa. Tem problema nisso? A princípio, não. Você deve mesmo planejar seu futuro. É bom que você faça planos para o futuro, né? Mas o problema mora em se apegar ao futuro que você criou. Quando você se apega, o seu coração cria raiz naquilo que é objeto do seu apego. E quando ele cria raiz, aí, meu irmão, minha irmã, não tá mais coração de criança. Por quê? Porque se algo acontece que frustra essa sua ideia, que te deixa decepcionado com aquilo que você criou na sua imaginário, que não é realidade, é imaginário, porque não aconteceu. Quando aquilo que você imaginou não acontece, o fato de você estar apegado te deixa frustrado, te traz frustrações, certo? Dor, desânimo, angústia, preocupação, ansiedade, agitação, cabeça quente. Cabeça quente. Vai começando a esfriar o coração, porque você está apegado à sua própria vontade. Criamos expectativas ao redor das pessoas que nos rodeiam. Eu tenho expectativas de como os meus funcionários devem se comportar comigo e para com o trabalho. Eu tenho expectativas de como o meu chefe deveria me tratar, ou como os meus pares de trabalho deveriam me tratar. Certo? Os professores podem pensar assim, né? Eu tenho uma expectativa sobre os meus alunos. Os meus alunos vão ficar tudo calminho amanhã, graças a Deus, vai ficar tudo muito bem, né? Ou você que trabalha com saúde aí, eu sei que a rotina de hospital é bem agitada, é bem complexa, é bem tensa, né? Eu tenho vários alunos que são enfermeiros, são médicos, e eles falam, Matheus, dentro do hospital é uma fornalha, né? Um ambiente de muita pressão, né? Porque nós criamos. Quando você foi para o hospital, quando você foi para a escola, você criou dentro da sua cabeça um ambiente imaginário de como deveria ser. Entende? Mesmo que você saiba que não vai ser, mas você cria, você fantasia. E aí, quando não é, você se frustra. E o que acontece? Quando, com o passar do tempo, você vai aprendendo. Bom, se o futuro que eu criei e me apeguei não acontecer, vai causar dor. Então, como eu não quero sofrer, eu não quero ter dor, eu quero que aquele futuro aconteça. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso e o que eu não posso fazer para tornar esse futuro imaginário realidade, certo? E aí nasce o vilão. O vilão. O maior vilão, na minha opinião, tá? Ele nasce dessa história que eu contei para vocês, mas ele é real. E talvez você nem saiba quem é. Talvez você nunca nem tenha pensado sobre isso. Talvez ele esteja aí na sua mente, esteja aí na sua casa, esteja aí do seu lado com você o tempo inteiro, na sua vida inteira, e você nunca parou para perceber que ele existe sequer.
Por isso, eu falo que é importante a gente se conhecer, e conhecer sobre o funcionamento do ser humano. É bom a gente olhar para o nosso interior. O maior vilão que rouba a sua paz e a minha e de todo o planeta é o controle. As pessoas não suportam a falta de controle. Se eu não controlo, se eu não sei o que vai acontecer, se é incerto, eu não vou. Eu me travo. Eu tento controlar o ambiente que eu estou, esperando que as pessoas me tratem do jeito que eu quero que elas me tratem. Aí eu me frustro e a minha ansiedade aumenta, porque isso agita meu interior. Porque eu estava organizado com aquele pensamento que eu tinha. Vou contar para vocês um caso de uma conversa que eu tive semana passada com uma pessoa. Ele é noivo, né? Noivo. Não vou contar quem é. Ele é noivo. E aí, conversando com ele um pouco, né? A gente estava conversando sobre várias coisas. Perguntei a ele, quando você vai casar? Ele falou, não sei. Eu falei, pô, mas você já é noivo, né? Tudo certo aí, de saúde, tá na idade. O que está acontecendo? Não, Matheus, porque o meu emprego não é um emprego permanente. Tá bom. E? Não, porque veja, como é que eu vou fazer para alimentar uma família, sustentar uma família, se eu não tenho um emprego fixo, se eu não tenho um emprego decente, ou um emprego que eu gostaria? Aí eu perguntei para ele, então, peraí, você vai esperar você conseguir um emprego dos seus sonhos para então casar? Não, mas não é só isso não, Matheus. Porque eu também não sei se eu sou preparado para ser pai. Aí eu expliquei um pouco para ele, né? Para esse amigo, sobre essa questão do que o que mora no coração dele é o vilão que se chama controle. Se eu não tiver o controle preciso do que vai acontecer, do que vai ser da minha vida, então eu não vou, eu travo. Vocês estão entendendo? Se algo rouba o meu controle, eu fico furioso, eu fico nervoso. E veja, meu irmão, minha irmã, nós não temos controle, como eu acabei de falar. Nós não temos controle da nossa vida. Nós podemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Isso é tarefa nossa de fazer. Mas dizer que a gente tem plena certeza é ilusão. Veja o caso desse meu amigo. Ele pode arrumar um emprego, ele pode se casar e algo pode acontecer. Não pode? 1 milhão de coisas podem acontecer. Mesmo que o emprego seja seguro, pode falir a empresa. Mesmo que o emprego seja seguro, ele pode ficar inválido. Mesmo que o emprego seja seguro e ele fique bem, a esposa pode acontecer alguma coisa. Sabe? É um monte de dúvida, questionamento por conta da necessidade de controle. Um coração cheio de dúvida não tem espaço para Jesus. Não tem espaço para a verdade. E um coração cheio de verdade não tem espaço para dúvida. O que preenche o seu coração? O seu coração é livre, como o poema de São Francisco de Sales, como o coração do meu filho João Gabriel, de 4 anos? Ou você já está amarrado com um monte de percepções que você criou de como a vida deveria ser? E nunca sequer se voltou para Deus para perguntar para ele se o que não o que o Senhor espera de mim, mas estou eu aqui. Eu quero caminhar contigo. Vai na frente que eu vou atrás. É isso. Não importa o que eu vou encontrar lá hoje, Senhor, no meu trabalho. Eu não preciso que as pessoas se comportem do jeito que eu gostaria que elas se comportassem. Eu posso, Senhor, dar uns passos, mesmo que eu não veja muito além, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Vocês estão entendendo? Eu moro em Resende. Resende é interior do Rio de Janeiro. Daqui onde eu moro até a capital do Rio, tem 150 quilômetros pela Dutra,
Rodovia Presidente Dutra. Não sei se vocês conhecem o Sudeste, estou contando um pouco para vocês aqui, tá bom? Rodovia Presidente Dutra é aquela que liga Rio e São Paulo. Eu moro bem no meio do Rio e São Paulo, tá da Dutra, mas já é estado do Rio. Se eu quiser sair da minha cidade hoje e ir de carro ao Rio de Janeiro, na condição de controle total, eu quero saber o seguinte: tem algum acidente na rodovia? Vai chover lá na Serra das Araras? Tem alguma condição no meu carro que não vai acontecer? Você não sai de casa. Você não dá o primeiro passo. Você quer ver tudo. Não basta você ver a primeira curva. Depois você faz a curva e vê outra curva. Aí vê outra curva e vê outra curva. Entendeu? E vai seguindo. Por quê? Porque assim flui a vida. Nós não precisamos esperar. E se tiver acidente? E se tiver engarrafamento, eu tiver que ficar 3 horas no engarrafamento? Eu vou rezar o rosário. Vou assistir aí as lives que o Matheus coloca no Instagram, hein? No YouTube, no Facebook. Vou ler o livro que está aqui na minha mochila. Sei lá. O que eu quero te dizer é o seguinte: que se você parou no engarrafamento, Deus permitiu que isso acontecesse porque pode ser que ele queira falar com você ali. Eu quero que você perceba a importância do autoconhecimento. Eu quero que você perceba quanto tempo você perde na sua vida presa nessas coisas, nessas questões, nessas mazelas interiores, porque você não sabe distinguir o que é verdade e o que é fantasia da sua mente. Nós não temos preparo emocional, conhecimento emocional para distinguir e falar: olha, isso que está soprando aqui no meu ouvido é um vento de mentira, é o encardido. É o encardido. Gente, presta atenção numa coisa. Qual é o diferencial do que eu trago para vocês aqui? Se você fosse escutar uma pessoa que fala sobre cabeça fria, falar, ele desprezaria o lado espiritual, certo? Ou outros, outra pegada espiritual que não é da nossa religião, certo? Ou vai ser médico que vai te falar, ó, não, tua ansiedade, faz assim, faz assado. E aí você ignora a ação do maligno. Ou então você fica só fissurado no lado espiritual, achando que tudo vem do maligno, na verdade a fonte é emocional. Então o que eu trago para vocês? As duas coisas juntas. É isso que é a beleza do que eu me entusiasmo para falar. É isso do que eu acredito, porque o ser humano é composto das duas coisas. É uma coisa só, a natureza humana. Então não adianta cuidar do emocional sem cuidar do espiritual. Não adianta cuidar do espiritual sem olhar o emocional, não adianta. O demônio faz bagunça nos dois cenários. Se você olha só o emocional, ele vai fazer bagunça porque você está apagando um incêndio errado. Se você olha só o espiritual, ele vai fazer bagunça porque você acha que o inimigo é ele e, na verdade, é a sua própria mente, é a sua própria carne. Entendem? Por isso que o demônio às vezes leva a culpa sem ser o causador do problema. O problema mora em você, nessas fantasias que você criou desde criança. O jeito que você funciona. Você entendeu? Então não vai procurar tratar. Você pode até tratar, né? Você pode tratar o lado psicológico, fazendo terapias, ótimo, glória a Deus. Você pode ir à missa, rezar, glória a Deus também. Agora, se você coloca essas duas coisas juntas, bum! A vida não pode ser desintegrada. Vida é vida integrada. Então, se a sua vida está desintegrada, você precisa organizar o seu interior. É sobre isso que eu falo aqui na Tenda São José. Essa é a minha contribuição com você. Aqui, todas as terças e quintas, eu estou aqui falando para você e de forma gratuita, abertamente, isso tudo que eu estou trazendo para vocês. É a minha contribuição para você chegar até o monte da cabeça fria e do coração quente, tá bom? Mas, Matheus, como resolver? Como eu faço para resolver? Autodomínio. Como faço para ter autodomínio? Autoconhecimento. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É preciso conquistar para depois entregar. Muita gente quer entregar sem possuir. Vocês entendem essa lógica? Eu quero dar uma flor para Camila. Amor, vou te presentear com uma flor. Só que eu não tenho flor. Eu não possuo flor. Como é que eu vou presentear se eu não tenho flor?
Entende? Então, às vezes, as pessoas falam, eu vou entregar a minha vontade a Deus, mas você não possui sua vontade. Vai entregar o quê? Não vai entregar nada, vai fingir que entregou. É preciso possuir para daí, então, entregar. Quando você possui e você entrega, cabeça fria e coração quente, meu irmão. Paz interior, amadurecimento espiritual, paz no seu trabalho, paz na sua casa, paz com o seu esposo, que não atende às suas expectativas, que ele não está na régua que você colocou para ele. A régua é sua, não é dele. Mas eu quero controlar. Então, para controlar, eu quero que ele faça isso, isso e isso. Se ele não faz, ele frustra a minha vontade. O meu chefe frustra a minha vontade. Meu filho frustra a minha vontade. Júlia, você não vai comigo? Vocês estão entendendo? E não é assim que Deus trabalha conosco. Deus, ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de planos de alegria. Não importa o buraco que você esteja metido, não importa se você é usuário de droga, não importa se você é viciado nisso, viciado naquilo, não importa se o seu casamento acabou ou se o seu casamento vai mal. Não importa, nada importa. Deus te ama e Ele está com você para reparar todas as coisas e para te ajudar a caminhar. Mas veja, se a gente não tem clareza dessas coisas, fica difícil mesmo caminhar. Fica complicado caminhar e você perde tempo. O seu tempo passa, né? O seu tempo passa e depois você olha para trás e fala: o que que eu fiz? Que vida que eu vivi? Não passou. Né? Então, pessoal, olha, prestem atenção, né? Criem consciência sobre isso que eu estou falando. Eu não sei qual é a trajetória, né, do caminho para o monte que você está. Se você está no meio do caminho, se você está quase chegando no monte, se você está lá no início, né? Se você se perdeu pelo caminho. Todas as lives que eu estou trazendo aqui, elas têm conteúdo relevante, né? Vai sempre te ajudar a voltar para o caminho, ou caminhar mais rápido, caminhar mais forte, ou se você tiver caído, escorregado, para que você se levante novamente. Tá bom? Esse é o conteúdo que eu trago para você. Então, autodomínio, eu preciso possuir, preciso conquistar para então entregar, tá? E outra coisa, ter clareza do que está acontecendo no momento presente, aqui e agora. Entendeu? Hoje, aqui e agora. Eu já fiz uma live inteira sobre isso, sobre como ter clareza, como ter consciência daquilo que está acontecendo no momento presente. Porque eu posso te dar esse conteúdo agora, eu posso te dar todo esse contexto. Amanhã no seu trabalho, você não vai se ver contrariado porque estava querendo controlar algo. Não vai se ver porque você não está treinado. Você não tem a técnica de se olhar no momento presente. É por isso que eu ensino atenção plena. É por isso que eu vejo a beleza dessa técnica, e só por isso. Mais nada eu quero dessa técnica, só isso. Só que ela ensine a gente a observar nossa mente e dizer assim: isso vem do maligno ou vem do Espírito Santo? Né? Primeiro, antes ainda de discernir, é preciso que você silencie do seu próprio controle. É preciso que você silencie da sua própria vontade. Daí então você consegue discernir, né? Você consegue discernir no momento presente o que que é a ação sua que você tem que fazer de fato, ou o que que é ruminação, o que que é fantasia da sua cabeça que vai te colocar na caverna emocional, você vai passar o dia inteiro lá, chega em casa esgotado, não sabe nem dizer por quê. Então essa questão é fundamental, né? O que que está ao meu alcance? O que que eu posso fazer de concreto, de real, aqui e agora? Claro, com prudência, né? Com sabedoria, com tranquilidade, com paz. O que que eu posso fazer? Bom, posso fazer isso, ótimo, glória a Deus. Se algo fugiu do meu controle, prestem bem atenção. Se algo fugiu do meu controle, então fique em paz, meu irmão. Sabe por quê? Sabe quem está no controle? Quando algo foge do seu controle? Responde aí no chat. Quem que está no controle quando foge do seu controle? Alguém se atreve aí? Quando você não tem nada o que fazer numa situação, Deus está no controle. Você faz o seu possível.
Quem faz o impossível é o Rei Todo-Poderoso. É o Senhor de todas as coisas. É o dono do sol. É o dono da lua. É o dono da gravidade. Se Deus quisesse, ele cancelava a lei da gravidade por 2 segundos, ficava todo mundo de cabeça para baixo. Ele é admirado da natureza que ele criou. Ele gosta do rio correndo do jeito que corre. Tanto é que no 6º dia ele olhou e falou: olha, é bom o que eu criei. Foi bom o que eu criei. Né? Na criação lá em Gênesis, você vê isso. Foi bom o que eu criei. Mas então, pessoal, olha só. Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Ó. Os planos de Deus para a sua vida são sempre maiores e melhores que os seus. Confie nisso. Treine essa percepção, né? Tudo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algo te aconteceu, você está frustrado no seu trabalho. Se você está tenso, ansioso, angustiado, faça a seguinte reflexão. Senhor, o que eu tenho que aprender hoje aqui? Eu quero descobrir, no meio desse furdúncio, no meio dessa agitação, eu quero descobrir qual é a sua voz. O que o Senhor está falando comigo? Será que tem alguém aqui machucado que eu preciso dar uma palavra de carinho e eu estou reagindo de forma agressiva, por exemplo? Ele vai te mostrar. O Espírito Santo sempre fala conosco, tá bom? Nada, absolutamente nada sai do controle de Deus. Fiquem bem tranquilos com isso. Se você acha que perdeu o controle de Deus, tá achando errado, meu irmão, minha irmã, tá achando errado. Senhor, eu te entrego esse assunto. Você vai lá no sacrário e fala assim para ele: eu te entrego esse assunto, Senhor. 5 minutos depois você recebeu uma notícia nova, você vai, pega de novo e tenta cuidar do assunto. Entrega. Se você entregou, entrega e confia. E descansa. Fez sua parte? Descansa. Você pode descansar, Deus está cuidando, tá bom? Se algo é ruim aos nossos olhos, saiba que esse algo ruim, ele é provisório, ele é passageiro, ele não vai durar por muito tempo, porque Deus não tem plano de derrota, Deus não tem plano de buraco, Deus não tem plano de tristeza para ninguém, muito pelo contrário, ele tem plano de céu. Ele tem planos de vida em abundância, em todos os sentidos. Tá bom? Então, quero que vocês, ao invés de murmurar, né? Ai, por que eu tô ansiosa? Ai, por que eu tô agitada? Ai, por que meu marido me deixou? Ai, por que isso? Por que? Claro, essas dores são dores mesmo. Eu não quero ser insensível. Eu não estou querendo ser insensível à sua dor. Eu só estou querendo te levar uma palavra de que não é o fim. E que se isso está acontecendo, calma. Vai passar. E você vai ver o sol brilhar novamente. Isso que está acontecendo não é ponto final. É vírgula. Deus põe vírgula na nossa vida. Toma um fôlego, algo vai brotar no seu coração, tá bom? Então, Deus tem sempre algo melhor para nós. É preciso dizer: Senhor, eu me abandono em Ti. Eu me rendo. Né? Em inglês tem uma palavra bonita que chama surrender, que significa eu me rendo, eu me entrego, eu me derramo em Ti, eu me abandono em Ti. E quando você entrega de verdade, porque você possui, como estava falando agora há pouco, o fruto é paz interior, uma paz profunda, profunda paz, que o trabalho não pode roubar, as crianças não podem roubar, as minhas fraquezas não podem roubar, porque junto com esse silêncio, essa paz, essa entrega, vem todos os frutos do Espírito Santo. Vem o crescimento nas virtudes, você se aproxima do coração de Deus. Um coração que se aproxima do coração de Deus goza de todos os benefícios de Deus. Não é? Porque Ele é todo-poderoso. Certa vez os discípulos estavam no mar da Galileia e Jesus resolveu dormir no barco. Ô, turma, vou tirar um soninho ali. Você ficou no comando aí, tá? Vai lá, Senhor, deixa com a gente aqui, né? Deixa com a gente. Aí estão lá os apóstolos. Jesus foi dormir. A Bíblia diz que tem até um travesseiro. Jesus deitou no travesseiro. Aí o que aconteceu? Um tumulto, um baita de um vendaval, uma tempestade horrorosa. A água começou a entrar no barco, os apóstolos perderam o
controle. Isso que eu estou vendo, essa tempestade que eu estou vendo, não é o que nós gostaríamos de ver. A água entrando no meu barco não é o que eu espero. Jesus está aqui comigo. Como que isso pode acontecer? Aí, um vira para o outro e fala assim: vamos acordar ele, né? Vamos acordar, porque nós estamos perdendo o controle. Nós vamos afundar. Né? Nós vamos afundar. Não. Jesus levantou. Homens de pouca fé. Vocês não vão afundar. O que vocês estão vendo não é mais forte do que eu. Vocês querem ver? Olha só. Cala-te, emudece. E a Bíblia fala que fez-se grande calmaria. A tempestade cessou, o mar se acalmou. E os discípulos, os apóstolos, ficaram com cara de cachorro que corre atrás do carro quando o carro para, sabe? O carro tá indo, você para o carro, o cachorro fica te olhando. Pois é. Tem muito ensinamento, né, gente? Só que você tem que juntar as duas coisas, porque se você não junta as duas coisas, você não sabe, você não consegue, né? Eu quero dar uma tarefa para vocês, vou dar uma missão, e essa missão é fácil. Façam a missão, façam. Vocês vão escutar uma música. Eu vou desligar, nós vamos fazer uma oração. Eu vou desligar a live. Você não saia de onde você está. Escuta a música que eu vou te passar, tá bom? A música chama Teus Planos. Essa música diz assim, ó: eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Essa música toca muito em mim. Prestem atenção plena nessa música antes de vocês dormirem hoje, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração antes da gente terminar. Ah, curioso. Nessa música, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim: os meus passos são seus. O meu próximo minuto é seu. Minuto é seu. Momento presente, agora, aqui. O próximo minuto. Não é amanhã, depois da manhã, hoje. Tá? Então vamos fazer juntos uma oração. Eu queria rezar com vocês aqui uma oração que acompanha os alunos do Renova-me ao longo das 8 semanas do curso, que eu peço sempre para que eles rezem, porque essa oração ela é uma oração muito bonita. Ela é uma oração que era uma novena, né? Que ela mistura uma série de orações poderosas de vários santos diferentes. Eu queria rezar ela com você hoje, tá bom? Então fecha seus olhos por um instante. Vamos entrando aqui em clima de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu me entrego totalmente a Ti e confio que o Senhor está cuidando de tudo. Amado Senhor, eu entrego a Ti hoje todo o meu coração e a minha alma. Por favor, venha ao meu coração de uma maneira mais profunda. Eu digo sim para o Senhor hoje. Abro todos os lugares secretos do meu coração para Ti e digo: entre. Jesus, Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu creio em Ti e Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu não escondo nada de Ti. Espírito Santo, leve-me a uma conversão mais profunda à pessoa de Jesus Cristo. Eu entrego tudo a Ti, a minha saúde, a minha família, a minha sexualidade, os meus recursos, a minha ocupação, as minhas habilidades, relacionamentos, o meu tempo, meus sucessos e os meus fracassos.
Eu te entrego tudo e permito que leve. Te entrego a minha compreensão de como as coisas deveriam ser. Minha escolha, minha vontade. Entrego a ti as promessas que cumpri e as promessas que falhei. Eu entrego as minhas fraquezas e as minhas forças a ti, Senhor. Eu te entrego as minhas emoções, os meus medos e minhas inseguranças. Espírito Santo, ilumine meus pensamentos agora para me mostrar o que ainda tenho que te entregar e deixar aos seus cuidados. Eu entrego isso a ti também, Senhor. Eu te entrego minha vida inteira, meu passado, meu presente e meu futuro. Na doença, na saúde, na vida e também na morte, eu pertenço a ti. Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, minha memória, meu intelecto e minha vontade. Tu me deste tudo o que tenho, e eu te devolvo tudo agora, Senhor. Disponha de mim de acordo com a sua vontade. Dê-me apenas o seu amor e a sua graça, pois com isso sou feliz o suficiente e não tenho mais nada o que te pedir. Amém? Tenham todos uma excelente e abençoada noite. Gostei muito da live de hoje. Foi muito gostoso preparar esse conteúdo para vocês, revisitar cada um desses argumentos que eu trouxe, escolher a música, escolher a passagem da Bíblia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também. Então, Deus abençoe a noite de vocês. Nosso Senhor esteja com todos vocês. Nossa Senhora os cubram com o manto dela, tá bom? Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal.